A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 1, do versículo 26 a 38. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9 FM da Arquidiocese de Natal e nossos seguidores do nosso Instagram e do nosso YouTube. Este dia 25 de março, ele marca um acontecimento importantíssimo, porque estamos a 9 meses do Natal de Jesus. E justamente hoje a igreja celebra a concepção de Maria, dia em que ela disse sim a Deus e se compromete a colaborar com os seus planos, o plano do amor e da salvação de Deus. Para essa reflexão, eu vou ler para vocês um texto, o capítulo 14 do livro de Padre Joãozinho, João Carlos Almeida. O nome do livro é A Verdadeira História da Virgem Maria. É um romance histórico na voz da Mãe de Deus. Então vamos escutar como ela faz de conta que é Nossa Senhora que está contando o que foi que aconteceu nessa conversa com o anjo. Diz assim: Seria um dia como outro qualquer. Cuidava das coisas da casa e dedicava-se às costumeiras orações. Desde a infância tinha o hábito de conversar com os anjos de Deus e mergulhar na mais profunda sintonia com o céu. Esse mergulho interior me levava ao êxtase. Assim dizia Maria naquela conversa, explicando como ela aceitou a visão com o anjo Gabriel. Mas naquele dia foi diferente. A costumeira voz do anjo interior pareceu vir de fora e tocar os meus ouvidos. Parecia sonhar de olhos bem abertos e ver aquela criatura celestial bem na minha frente. Nunca havia tido uma visão tão extraordinária. Parei com tudo o que estava fazendo e fiquei contemplando o ser de luz se aproximar. Foi então que eu ouvi claramente a frase mais bonita que alguém poderia pronunciar: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Era tão belo quanto incomparável. Entendi as palavras, mas não conseguia decifrar o significado. Anúncios assim deveriam ser exclusivos de grandes sacerdotes, profetas e reis. O anjo poderia ter errado o endereço. Deveria estar no templo de Jerusalém. Por que gastaria tempo com uma menina de periferia?
Não deveria ele anunciar essa graça plena na mesa de alguma reunião importante? Porque ele teria entrado em minha humilde cozinha e feito a declaração na mesa da refeição, nem sequer uma mesa, uma esteira estendida no chão? O céu se misturava com minhas panelas e vassouras. Logo que ouvi a saudação, fiquei maravilhada. Nunca havia experimentado tão profundo êxtase. Era como se o tempo tivesse parado. O anjo entrou onde eu estava, mas parecia mesmo de me levar para o céu por um instante. Aos poucos eu iria compreender que somente o êxtase nos permite mergulhar nos mistérios de Deus. Nada é possível sem esse encanto. Todo o conhecimento passa pela ponte do maravilhamento. Havia algo de temor e perturbação misturado com uma incrível admiração. Entendi que era exatamente isso que Moisés havia sentido diante da sarça ardente. Não sei quanto tempo fiquei extasiada. Pode ter sido rápido, mas parecia muito tempo. Pensava no que poderia significar tudo aquilo. 1000 perguntas vinham à minha cabeça. Não eram dúvidas nem incerteza. Eram somente perguntas de fé. Sabia que de alguma forma Deus estava me visitando por intermédio daquele arcanjo de nome Gabriel. Ele percebeu os meus pensamentos e disse: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande. Será chamado Filho do Altíssimo. A explicação parecia tão simples, era lindo. Vivia em uma nação oprimida por reis estrangeiros. Era tão difícil trabalhar para pagar os impostos e permanecer sempre como uma nação explorada. Seria o plano de Deus suscitar um rei que libertaria Israel da opressão dos romanos? Mas como eu poderia ser mãe se ainda vivia dedicadamente ao meu voto de castidade e o mantinha até mesmo durante o noivado com José? Tentava imaginar uma forma de isso acontecer, porém nada vinha à minha mente. Por isso resolvi perguntar ao anjo: pode me dizer como isso será possível, já que não levo uma vida conjugal com nenhum homem? Percebendo minha dúvida, misturada com muita confiança, Gabriel abriu um sorriso e respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Impressionante. Aquelas palavras eram como a peça perdida do quebra-cabeça que eu montava no templo desde a minha infância. Tudo começava a fazer um sentido muito especial. Ser envolvida com a sombra do Espírito me fez lembrar a nuvem que acompanhava o povo de Israel guiando pelo deserto. Lembrei-me também de que essa nuvem ficava sobre a tenda de reunião. Moisés entrava e falava face a face com Deus. E quando ele saía, o rosto dele brilhava. Era um reflexo do sorriso de Deus para todo o povo. Naquele momento, eu sentia que uma nuvem do Espírito Santo começava a envolver toda a nossa conversa. Sentia como se fosse o início de uma nova criação. No princípio era o caos e o Espírito Santo pairava como uma nuvem sobre a terra. E Deus disse: faça-se. E tudo foi feito. E Deus viu que tudo era bom. O anjo continuou com a revelação surpreendente, falando que Isabel também teria um filho. E nada era impossível para Deus. Naquele momento o tempo parou. O anjo ficou me olhando e não me disse mais nada. Olhei nos olhos de Gabriel. Ele nada mais me dizia. Seu sorriso desapareceu e ele parecia um pouco inquieto, esperando que eu dissesse alguma coisa. Deus prometera uma terra a Abraão e o povo ingressou na terra prometida. Como poderia duvidar das promessas de Deus? Mas agora estávamos falando da maior de todas as promessas, o Messias, o Salvador. E então, por isso, deixei de lado todas as possíveis consequências e simplesmente me lancei em uma resposta de fé. Eis-me aqui, a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua promessa. Aí o anjo retirou-se. Queria conversar um pouco mais, porém a criatura
celestial simplesmente desapareceu. Meus irmãos, vamos rezar uma Ave Maria, concluindo assim essa belíssima conversa de Maria com o anjo no dia da Anunciação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Acabamos de ouvir São Lucas, capítulo 1, versículo 26 a 38. Hoje, sexta-feira, desejamos a todos um feliz fim de semana e convidamos para a Via Sacra às 4 horas da tarde na Casa da Criança. Você ouviu o Evangelho do Dia com Monsenhor Lucas Batista.